Vamos para a palavra do Senhor nessa manhã. Não ande ansioso. Eu vou falar hoje e domingo que vem sobre ansiedade, porque não dá para falar tudo num domingo só. É um assunto extremamente importante no Novo Testamento. E essa semana, lendo um artigo, foi quando eu despertei para a necessidade de compartilhar desse assunto. Tem um pastor americano chamado George Barna. George Barna, ele tem um centro de pesquisas, que faz pesquisas com assuntos relacionados com o meio evangélico. E ele fez uma pesquisa no meio dos americanos, né? O americano adora pesquisas. E a pergunta da pesquisa era a seguinte: qual que é o pecado que você acha que assedia mais você, que é mais frequente na sua vida? Ele perguntou isso para gente comum, que não é crente. Alguns talvez fossem, ele não perguntou a religião. Mas eu fiquei muito surpreso com a resposta. Porque a imagem na minha cabeça, né, equivocadamente, que eu tenho, é que o primeiro pecado que eles iriam dizer é pornografia. Eu imaginei, falei, o primeiro deve ser esse. Mas não foi. Não é impressionante isso? Depois, eu imaginei, né, que o outro pecado que eles iriam falar era glutonaria. Porque americano, você sabe, eles têm um peso acima da média. Mas também não foi esse. Minha terceira hipótese foi, deve ser a ganância, porque lá é o país do dinheiro, do capitalismo. Mas também não foi ganância. Você sabe qual foi a resposta que os americanos deram? Ansiedade. Ansiedade é aquilo que eles consideram que mais os incomoda. Isso é muito interessante porque, ao contrário do que muitos imaginam, a ansiedade é sim pecado. As pessoas pensam que não. É algo que eu não tenho controle. Já ouviu irmãos dizendo isso? É a mesma coisa que muitos homossexuais dizem. Eu não tenho controle sobre isso. Entende? Mas não muda o fato. É pecado. Não é? Então, a ansiedade também é pecado. Mas, diferentemente de outros pecados, só traz prejuízo. Não é? Porque quando você tem, sei lá, você gosta de fofocar, é pecado. Mas quando você está fofocando, você não sente assim, até um salivando na sua boca? Tem um pouquinho de prazer envolvido na fofoca, não é? Quando você está envolvido em pecados de impureza sexual, tem um pouco de prazer envolvido nesse pecado, às vezes muito. E assim acontece com a maior parte dos pecados. Mas a ansiedade não tem esse momento gostoso. Ela é ruim do começo ao fim. É um negócio que te faz mal do começo ao fim. E que os médicos estão sempre, os laboratórios, procurando criar remédios para livrar as pessoas disso. Isso é uma coisa extremamente interessante da gente entender. E ansiedade, e quando eu falo de ansiedade, a ansiedade ela tem 3 elementos. Quantos elementos, irmãos? Insegurança, desamparo e isolamento. Esses são os 3 ingredientes da ansiedade. Insegurança, desamparo e isolamento. O que é insegurança? É que você sente que algo ruim pode acontecer. Isso é insegurança. Desamparo é a sensação de que você não pode fazer nada a respeito disso. E isolamento, ninguém pode te ajudar. Você está sozinho nessa. Quando esses 3 ingredientes se alinham, o resultado é uma descarga violenta de hormônios, de adrenalina na sua corrente sanguínea, imediatamente uma sensação de mal-estar, angústia, que pode resultar em insônia, pode resultar em doenças psicossomáticas, pode resultar em problemas do coração, pressão, problemas no estômago, no intestino. Um montão de coisas pode acontecer por causa dessa descarga. Mas ela só acontece por causa desses 3 elementos. E é muito interessante isso, porque, vamos entender cada um deles. O primeiro diz o quê? Que é uma sensação de insegurança. Quer dizer, você não tem controle sobre o futuro. Existe algo que pode acontecer. Então, você não tem controle. O que o Senhor diz sobre isso? Já que você não tem controle, esquece o assunto.
Esquece o assunto. O que é o desamparo? É a sensação de que você não pode fazer nada sobre isso. Mais uma razão para você, então, ignorar, porque está além da sua capacidade. Mas o último ingrediente, que é o isolamento, é que é a chave da vitória. É você entender que você não está sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui entra o entendimento da graça de Deus. Ele não está comigo porque eu sou bom, Ele está comigo porque Ele é bom. Ele não está comigo porque eu obedeço os mandamentos, porque eu mereço que Ele esteja comigo. Não, Ele está comigo porque Ele é gracioso. Ele disse: estou contigo todos os dias até a consumação do século. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ainda que no momento eu não sinta, eu estou andando por um vale escuro, frio, sombrio, eu não estou sentindo, parece que o Senhor não está ali, mas é só impressão sua. Não ande pela sensação, permaneça firme na fé. Aquele que é poderoso fez a promessa, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Você não está só. Quantos creem que o Senhor está consigo? O Senhor está com você. Aí quando você crê que o Senhor está com você, os outros dois ingredientes diminui, a ansiedade passa, entende? E mesmo que você, às vezes, não tenha certeza absoluta das coisas que vão acontecer, você está na iminência de ser demitido, na iminência de terminar um relacionamento, na iminência de perder algo, ou algo assim, não sei o que está gerando em você ansiedade, mas você pode ter certeza de uma coisa: o meu futuro está seguro, porque está nas mãos do Senhor, e Ele faz com que tudo coopere para o meu bem. Então eu não tenho que temer coisa alguma, porque ainda que aconteça algo que aparentemente pareça ruim, é só aparentemente. Eu não posso perder jamais, por isso eu sou mais do que vencedor. Eu não posso perder, porque o Senhor vai transformar aquilo em lucro para mim. No final eu vou sair ganhando. Tem uma historinha que eu sempre gosto de contar quando eu falo desse assunto. Já devo ter contado aqui, mas você ouve como se nunca tivesse ouvido. Um rei tinha um escudeiro que andava sempre com ele para ajudá-lo, servi-lo o tempo todo. E esse servo era crente e estava sempre dizendo: Deus é bom. Dizia para o rei: Deus é bom. Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. E o rei já estava cansado daquela pregação. E um dia eles foram caçar, e apareceu um leão que os atacou. E o servo tentou proteger o rei, mas o leão conseguiu arrancar um dedo dele. E ele ficou indignado com aquilo. Ele falou: você disse que Deus cuida da gente, você falou que tudo coopera para o bem, agora veio esse animal e arrancou meu dedo. E ele falou: pois é, sobrou 9. Aí o rei apelou e mandou prendê-lo. Passado algum tempo, ele estava preso. O rei foi caçar novamente, bem distante, na selva. Chegando lá, uma tribo de canibais capturou o rei. Estavam para assá-lo na fogueira, quando alguém gritou: tem defeito, ele falta um dedo. Os canibais soltaram ele e falaram: você não serve para o sacrifício, você tem defeito. Ele voltou para casa feliz, chamou o servo e falou: rapaz, eu agora acredito que você falou. O leão tinha arrancado meu dedo, eu pensei que era ruim, mas na verdade Deus estava me salvando da morte, porque eu não fui sacrificado porque me faltava um dedo. Aí o servo falou: foi isso que eu disse para o senhor. Aí o rei disse para ele: eu só não entendo uma coisa, se Deus é tão bom e cuida da gente, por que Ele deixou eu prender você? E o servo falou: muito simples, porque se eu tivesse solto eu teria ido com o senhor, e eu tenho os 10 dedos. Então Deus tem a sua maneira.
É só uma historinha para você, para ilustrar o ponto que eu quero dizer. No momento você não é capaz de entender, mas em algum momento vai fazer sentido. Deus é como um pintor, e Ele está pintando um cenário. Então eu não sei se você já viu isso, no YouTube tem muito disso, pessoas que fazem pinturas bem rápido, e quando eles começam a pintar, você não consegue discernir direito o que é, e às vezes já pintou muitas pinceladas e você não consegue distinguir, mas tem um momento em que ele dá uma determinada pincelada e o quadro todo faz sentido. O quadro todo ganha dimensão nova diante de você. A mesma coisa acontece. O Senhor está pintando algo na sua vida. E Ele está fazendo pinceladas que hoje aparentemente não fazem sentido. Esse é o momento de crer. É quando as coisas não fazem sentido. Você fala, não consigo entender. Pastor Luiz prega, a Bíblia diz, mas não faz sentido o que eu estou passando. Eu não consigo juntar os pontos. Mas acredite em mim, não faz agora. Mas vai chegar o momento em que Ele vai dar uma pincelada na sua vida, e as coisas vão ganhar dimensão nova, e você vai glorificar o nome dEle, dizendo, Deus é sábio, o tempo todo Ele estava cuidando de mim, eu é que tenho uma visão pequena e curta. Deus não é obrigado a ficar te contando tudo o tempo inteiro, mas a obra é dEle, e Ele é soberano, nada sai do seu controle. Agora, para você vencer esses 3 ingredientes da ansiedade, a graça é fundamental. Se você não entende que é tudo pela graça, a ansiedade aumenta. Porque você vem vivendo a sua vida tranquilamente. De repente, sua empresa quebra. Aí naquela hora você fala, e agora? Tem dívida, eu tenho compromissos, eu não tenho como pagar, não sei o que vai ser da minha vida. O seu coração dispara, você fica desfalecido. É nesse momento que a ansiedade vem. Mas por que a ansiedade veio? Porque você tem uma crença errada. Você acredita que Deus só ouve os bons. Você acredita que você não é bom o suficiente para Deus se importar com você. Você não tem sido fiel o suficiente para Deus cuidar de você. E por causa disso, seu coração fica mais desfalecido ainda. Porque você pensa que é pelo seu merecimento. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar hoje, para encher de fé e de paz o seu coração. Você está debaixo do favor imerecido de Deus. Nos seus melhores dias, você não merece. Nos seus piores dias, você igualmente não merece. Então, filho, apenas descansa, que Ele vai fazer, porque Ele é bom. Chega diante do trono da graça. Lá em Hebreus 4, verso 16, vamos ler? Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Diga, confiadamente. Com confiança, segurança, ousadia. Acheguemo-nos junto ao trono Não chega diante do trono do juízo. Não chega diante do trono do julgamento. O Senhor está sentado no trono da graça. Chegue diante do trono da graça. Se o trono é da graça, você vai receber misericórdia e vai achar graça para socorro em ocasião oportuna. Qual que é a ocasião oportuna para receber socorro? É no tempo da necessidade. É no dia da luta que é o momento de receber graça. Então, você está passando por dificuldade? Há algo que tem gerado ansiedade e angústia no seu coração, tem uma bênção que você já tem esperado por tempo demais, parece que Deus se mantém distante e não tem ouvido a sua oração. Chega diante do trono da graça com ousadia. Ele tem ouvido a sua oração, Ele está prestes a fazer algo novo. Ao seu derredor as pessoas ficarão perplexas quando elas virem o favor derramado sobre você. Vai ser repentino, vai ser súbito, né? Um dia do favor vale mais do que um ano confiado na sua própria força. Mas o favor de Deus está disponível para você. Mas você tem que chegar. Não é assim que está escrito? Cheguemo-nos. Chega, não fica longe, não fica distante, pensando que Ele te rejeita. Não, chega e pede.
chega e pede, porque todo o que pede, recebe. Na verdade, outro dia eu compartilhava isso com os pastores, né? A única razão para você não ter as coisas é não pedir. Essa é a única razão. Lá em Tiago, capítulo 4, vamos ler, Tiago 4, verso 2. Tiago diz assim, Tiago 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes. Presta atenção, Tiago está dizendo das estratégias que essas pessoas aqui estavam usando para ter as coisas. O primeiro queria ter pela cobiça. Ah, se eu desejar bastante, se eu querer bastante, eu vou ter. A cobiça, ele acredita que é a estratégia. Tiago diz, não tem. Mas tem outro que pensa que matar e invejar é o caminho. Eu vou tomar na marra, eu vou pegar. Nesse mundo a gente tem que ser assim mesmo. É muita competitividade. E o outro, viveis a lutar e a fazer guerras. Mas também não tem. Lutar e guerrear não vai traduzir em resposta de oração. Aí Tiago dá o diagnóstico: nada tendes, porque não pedis. Guarda, sublinha essa frase na sua Bíblia, olha para cá. A Bíblia não diz, você não tem nada porque o governo está tomando de você. Você não tem nada porque a classe dominante está destruindo a classe trabalhadora. Você não tem nada porque não teve chance de estudar. Você não tem nada porque seu pai e sua mãe eram pobres, não deixaram nada para você. A Bíblia não faz esse diagnóstico. Isso significa que todo esse diagnóstico está baseado nos pontos acima. Por isso o esquerdismo é tão maligno. Porque o esquerdismo acredita que você tem que lutar e fazer guerra para ter as coisas, tomar o que é do outro. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas não é assim que funciona. O diagnóstico bíblico é simples: você não tem nada porque você não pede. Isso não deixa você numa posição desconfortável? Quer dizer então que o problema todo é porque eu não pedi? Eu não pedi? Deus só quer que você peça. Pedir é sinal de humildade. Eu não quero chegar no céu naquele dia e ter lá um depósito inteiro de bênçãos que estavam reservadas para mim e eu não pedi. Eu não quero isso. Eu quero pedir tudo que o Senhor tem para mim. Quantos querem pedir também? O segredo é só pedir. Por isso que a grande questão é essa: a sua história é a história de orações respondidas. A história de todo crente é uma sucessão de pedidos atendidos. Só isso, a maneira simples como o Tiago coloca. Você não tem porque você não pede. Mas o texto continua: pedis e não recebeis. Aí pastor, eu estou nesse aqui, eu peço, mas Deus não me dá. Deus não me dá. O que eu posso fazer? Aí Tiago explica: pedis e não recebeis porque pedis mal. O que é pedir mal? Essa é uma questão importante. Quando você lê a Bíblia, você tem que procurar sempre olhar o contexto. Entendeu? Você não deve ficar imaginando as coisas. Então, o que é pedir mal? Na minha opinião, pedir mal é pedir porque você só quer viver a vida. Pedir mal é quando você está querendo só o bem bom. Tudo bem, eu posso até achar que isso é mal, mas o texto não está falando disso. Sabe o que é pedir mal? Volta para o verso anterior. Pedir mal é quando você pede por causa da cobiça. E você fala: Deus, me dá um carro. Eu quero o carro do meu vizinho. Eu quero aquele prédio para a igreja. E tem muito cuidado com isso. Porque tem irmão que fica vendo os prédios da cidade, fica cobiçando os prédios. Não, ele tem dono. Você não pode pedir o prédio do outro. Eu já vi pastor fazendo isso. O senhor vai me dar esse prédio desse supermercado. Não vai. Deus não tira de um para dar para o outro. Deus não é Robin Hood, não. Está me ouvindo? Então você não pode ficar pedindo para Deus pegar o do outro. Isso é cobiça. Outra coisa, quer pedir mal? Pedir por inveja. Senhor, como é que ele tem e eu não? Está errado isso. Eu sou teu filho. Ele não é. Na verdade, ele está pedindo por inveja. Pedir mal
é pedir fazendo guerra, é pedir para si e pedir para Deus tirar e remover e pesar a mão no outro. Mas não é isso que você vai fazer. Você vai pedir para o Senhor porque Ele quer te dar. Está me ouvindo? Porque tem irmão que ele não pede um carro, porque ele acha que pedir carro é mal. Não, não é, pedir carro é bom. Quantos concordam que é bom? Pedir uma casa é bom, né? Pedir um casamento abençoado é bom. Pedir um bom emprego, né? Para quem quer ser um empreendedor, pedir um empreendimento é bom. Mas não faça como o Tiago diz, baseado em cobiça e inveja. O único motivo para você não ter é não pedir. Peça e peça muito. Chega diante do trono da graça, você vai receber em ocasião oportuna. Então, a vontade de Deus é que nós vivamos no descanso, sem ansiedade, sem peso, em perfeita paz. Eu sei que quando eu falo isso, algumas pessoas já interpretam como se eu estivesse dizendo para ele viver passivamente. Ah, pastor, como é que eu vou viver no descanso? Eu tenho conta para pagar? Como é que eu vou ficar no descanso? Eu tenho que resolver minha vida. Então preste atenção, não estou dizendo que você vai ficar em casa sem trabalhar, não é isso. Mas você vai viver no descanso de Deus. Você não vai andar ansioso por coisa alguma. Está me ouvindo? Você vai sair para trabalhar como você faz todos os dias, mas vai sair descansado em Deus. Meu futuro está nas mãos do Senhor. O Senhor já preparou algo bom para mim lá na frente. Ele tem pensamentos bons a meu respeito, porque eu sou amado. Eu sou filho e sou amado. Amém, querido? Lá em Hebreus capítulo 4, vamos ler? Hebreus 4, verso 9. Olha a ordem bíblica. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Agora, olha a ordem bíblica: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, esforcemo-nos para entrar no descanso. Esse é o único lugar que a Bíblia manda a gente esforçar. Sabia disso? É o único versículo da Bíblia que a Bíblia fala para se esforçar. Mas paradoxalmente o esforço aqui é para lançar fora todo o esforço humano e descansar no Senhor. Ele vai trabalhar por mim, Ele vai fazer por mim. Qual que é o grande problema? Tem irmãos que têm uma crença equivocada. Ele pensa que se ele não se preocupar, Deus não vai ouvi-lo. Mas é exatamente o contrário. Uma coisa que eu já percebi na vida das irmãs é que as irmãs se preocupam, e se elas não se preocupam, elas se sentem culpadas. Como é que eu sou mãe e não estou preocupada? Entende o que eu estou dizendo? É muito comum isso, né? O filho saiu, agora ele está com um carro, né? 20 anos de idade, ele saiu. Aí a mãe fica ansiosa. E o pai deita e começa a roncar. O que a mãe fala para ele? Você não tem vergonha de estar dormindo assim, enquanto o seu filho está na rua? Então, na cabeça dela, a prova de que ela é uma boa mãe é que ela só dorme depois que ele chegar. Mas isso é um equívoco. Está me ouvindo? A prova de que você é servo do Senhor, filho de Deus, é que você entrega nas mãos do Pai e vai dormir em paz. Em paz me deito e pego no sono. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não faça da preocupação uma virtude. Tem mulher que faz da preocupação uma virtude. Ela fica feliz de estar preocupada. E o filho deveria estar feliz também de perceber que a mãe está preocupada, porque na cabeça dela é um sinal de amor. Mas não é. Você está saindo fora do ensino da palavra. É preciso que você descanse. Esforce para entrar no descanso. A ordem bíblica é muito séria. Esforçar para entrar no descanso. Por que Deus manda a gente esforçar tanto para entrar no descanso? Porque não é fácil. Se fosse fácil, não estaria nem pregando isso aqui. Descansar é uma das coisas que só vencedores fazem.
crente derrotado não consegue descansar. Na verdade, a grande diferença entre o vencedor e o derrotado é o descanso. É o descanso. Porque você fala para a pessoa, tem que descansar. Ela fala, já ouvi, já entendi. Você acha que eu não quero? Entendeu? Porque não consegue. Porque ela acredita, a pessoa acredita que não tem domínio sobre isso. Mas o Senhor não te mandaria fazer algo que você não pudesse fazer. Você pode sim entregar nas mãos dele e descansar. É uma santa irresponsabilidade. Eu não sou mais responsável, Deus é. E Ele tem um nome a zelar, então Ele não vai falhar. Ele tem uma reputação a zelar, Ele não vai me abandonar. O Senhor cuida de nós. Mas tem que esforçar. Porque o diabo vai ficar ao derredor atiçando, para que você fique ansioso. Entendeu? É preciso esforçar e vigiar, porque a ansiedade pode até te largar por um momento, mas ela vai querer voltar. Mas você é vencedor, você vai entrar no descanso de Deus. Lá em Hebreus 3, verso 12, nesse mesmo contexto do descanso, Deus define a ansiedade como sendo algo muito mal. Olha o que diz: tende cuidado, irmãos. Olha a advertência bíblica, tenha muito cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Diga, perverso. Muito bem, quando você lê a palavra perverso aqui, imediatamente você pensa em alguma coisa moralmente errada. Não é verdade? Mas a palavra perverso aqui, no original, eu sei que alguns não gostam muito quando eu falo de original, mas é bom para enriquecer você. A palavra aqui no original é poneros. E poneros tem dois sentidos. Você sabe, toda palavra pode ter mais de um sentido. Um sentido primário e um sentido secundário. Se você que está me acompanhando tem aí, né, você me segue, você já comprou um aplicativo que tem aí concordância bíblica Strongs. Se você clicar em cima da palavra, você vai ver que vai aparecer a definição, poneros. A primeira definição é cheio de preocupação, cheio de labor, cheio de ansiedade. Presta atenção. Vamos traduzir então para um português mais claro. Perverso, na nossa cabeça não está claro. Mas o dicionário do grego diz que tenha muito cuidado, jamais aconteça de haver em qualquer de vós um coração ansioso, preocupado, cheio de incredulidade. Cheio de incredulidade. Agora, como é que Deus chama? Como é que Deus chama a ansiedade, a preocupação? Chama de perverso. Olha a ótica divina a respeito da ansiedade. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode se mover na ansiedade. O Espírito Santo não se move no ambiente de águas tumultuadas, turbulentas. Você tem que entregar para o Senhor. Você vai entregar para o Senhor hoje. Porque o Espírito está ansiando para mover na sua vida nesses dias. Está me ouvindo? Você vai entregar para Ele. E vai rejeitar qualquer coração chamado aqui de perverso coração. Ou seja, o coração cheio de ansiedade, estressado, angustiado, preocupado, Deus chama de um coração mau. E que é tão interessante, você vê a importância que Deus atribui a isso. Eu sei que nós pensamos que é algo irrelevante. Ah, Deus está vendo, eu sou mãe, eu fico ansiosa mesmo. Ah, Deus está vendo, Ele se desculpa para continuar na ansiedade. Porque nós temos como sendo algo pequeno, mas aos olhos de Deus é algo grave. É algo que afasta você da comunhão, impede o Espírito do Deus vivo mover através de você. É preciso ter um descanso perfeito em todas as áreas. Quanto mais descansado eu estou, melhor é a pregação. Então, quando eu subo para cá, eu não posso ter ansiedade. Por quê? Se eu tiver ansiedade, não flui. Se eu tiver ansioso, nada acontece. Então, quando eu sento na minha cadeira aqui, eu jogo fora tudo. Entende? Ah, pastor, você não tem motivo para ficar ansioso. Ih, meu amigo. Tem mais motivo do que você imagina.
Um dia para e medita um pouquinho do que é cuidar de 1000 igrejas. Aí você vai descobrir que tem ansiedade financeira, tem ansiedade ministerial, tem ansiedade de direção, tem ansiedade de todos os tipos. Mas eu não vou passar uma imagem de um bom pastor ficando preocupado, entendeu? Porque tem pastor que é assim, tem pastor que nunca está bem, não importa a hora que você cumprimenta ele, você fala, como é que você está, pastor? Luta, estou na luta, irmão, olha aí, olha que horas são aqui, mal dormi à noite, atendi meio mundo, olha aqui, dificuldade de casamento, relacionamento, dinheiro, difícil demais. Você não vai me encontrar falando isso para você hora nenhuma. Qualquer hora que você me encontrar, eu estou em paz. Porque eu aprendi no decorrer dos anos que o Espírito só se move se eu descansar nele. E porque eu descanso nele, ele está sempre suprindo. Não faz do jeito que eu quero, nem faz no tempo que eu quero. Mas ele faz do jeito certo, na hora certa, da maneira dele. Isso é tão sério que Jesus disse lá em Lucas 21, pega aí sua Bíblia, Lucas 21, verso 34. Nós cremos que apenas o crente vencedor será arrebatado. Muitos irmãos zombam de mim, porque eu creio no arrebatamento. Pode zombar, não importa. Creio mesmo. E creio que nem todo salvo vai ser arrebatado para não ver a grande tribulação. Alguns crentes vão atravessar e vão ser perseguidos. Se você não sabe o que é perseguição, procure se informar do que está acontecendo no Afeganistão. No Afeganistão, nós participamos, né, de um grupo de pastores chamado Global Kingdom. E é muito precioso porque são irmãos do mundo inteiro. E eu vou te contar algumas coisinhas que estão acontecendo no Afeganistão. Primeiro, se você tiver no seu celular instalada uma Bíblia, você é executado. Não é que você vai ser julgado, não. Você é sumariamente executado por causa da Sharia, que é a lei dos muçulmanos. Agora imagina, nesses 20 anos que os americanos tiveram lá, os crentes tiveram liberdade. Mas agora estão morrendo. Os americanos fizeram uma coisa interessante, né? Por causa da liberdade, eles acreditaram que nunca mais o Talibã ia voltar. Muitos crentes escreveram na identidade deles, a religião deles, na carteira de identidade. Não vão escapar. Ouça o que eu estou dizendo. Vão todos morrer, com criança e tudo, porque o Talibã já decretou. Tem 12.000 que escreveram na carteira de identidade que eles eram cristãos. Estão tentando fugir. Um pastor, né, da rede, ele, quando teve aquela imigração de muçulmanos para a Europa, ele ganhou muitos muçulmanos do Afeganistão na igreja dele. Muitos foram treinados e enviados de volta, estão lá no Afeganistão, se tornaram pastores, e eles estão tentando de toda maneira tirar esse pessoal do Afeganistão para salvá-los. Aí você vê o que é um vencedor. Eles disseram, Deus nos enviou para cá, nós tínhamos fugido para a Europa, mas agora nós temos um Deus que cuida de nós. Se Ele quiser que a gente morra por amor a Ele, é isso que vamos fazer. Não querem vir embora, quer ficar lá, vão morrer, mas serão vencedores. Eu fico angustiado na minha casa, orando, e às vezes eu falo, Senhor, parece que uma oração para um país inteiro é tão insignificante. É a sensação que eu tenho às vezes. Estou orando por um país, milhões de pessoas, mas eu creio na promessa de que muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Mas tem muitos, eles escolheram nem ficar ansiosos por isso, estão lá em paz. Eu creio que o Senhor vai livrá-los, mas se não livrar, eles vão ter o privilégio de morrer pela fé. Isso está acontecendo nesses dias.
Talvez você não sabe, mas já está acontecendo. A mídia faz questão de falar coisas diferentes. Essa semana teve uma reportagem falando da islamofobia no Brasil, que o brasileiro tem fobia do islamismo, mas eles não falam dos muçulmanos matando crente lá no Afeganistão. É impressionante, porque esse mundo é inimigo de Deus, e se é inimigo de Cristo, é seu inimigo também. Você não pode ser amigo do inimigo de Cristo. Por isso Tiago diz: aquele que ama este mundo, que se diz amigo deste mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós somos amigos do Senhor. Quantos dizem amém? Mas o que diz? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Olha, o coração sobrecarregado, com as consequências da orgia, da embriaguez. Aí você pode pensar que a Bíblia está falando aqui de bebida alcoólica. Não é. Aqui não está falando de bebida alcoólica, ainda que seja errado também ficar embriagado. Mas o texto está falando de preocupações deste mundo. O Senhor está dizendo que a preocupação e a ansiedade pode tornar a sua mente nublada, embriagada, incapaz de perceber a realidade. E o Senhor diz: para que aquele dia, esse aqui é o dia do arrebatamento, não venha sobre vós repentinamente como um laço. Eu quero ser encontrado de pé diante do Filho do Homem. Por isso eu vigio, para que a ansiedade não tome conta de mim. Entenda, essa é uma das armas mais letais que o inimigo usa contra a gente o tempo inteiro. Produzir ansiedade. Ansiedade. Não é a primeira é a acusação, condenação. Mas a condenação é que é a força da ansiedade. Pessoas debaixo de condenação ficam ansiosos, porque duvidam que Deus vai ouvir a oração dele. Não entendem que estão diante do trono da graça. Amém? Eu quero estar de pé naquele dia. Quantos querem ser arrebatados aqui? Então, trate a ansiedade com seriedade. Não trate a ansiedade como algo irrelevante. Não é extremamente importante, quando nós pregamos a graça, vivermos em paz. Ninguém vive em paz com ansiedade. Quando você experimenta a graça, o resultado é paz. Quando dizem amém? Não é por acaso que o Senhor Jesus, a Bíblia fala, primeira coisa, o trabalho da redenção do Senhor começa no Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. O Senhor Jesus, no Getsemane, ele foi pressionado, prensado, com uma angústia tão grande, que ele sentiu a morte perto dele. E a Bíblia fala que a angústia era tão grande, que ele suou gotas de sangue. Alguns dizem que eram apenas parecidas com sangue. Eu pessoalmente creio que era sangue mesmo. Imagine a angústia de alguém que transpira sangue. Imagina a pressão na alma que veio sobre ele. Então olha para cá. Nós podemos passar por pressões também enormes. Não é hora de você sentir-se condenado. É hora de você resistir e se esforçar para permanecer no descanso. A Bíblia fala que o Senhor suou sangue. O que ele estava fazendo ali? O Senhor estava nos redimindo da angústia e da ansiedade. Estava sofrendo no nosso lugar, para que nós não tenhamos de sofrer hoje. A Bíblia fala, quando Deus criou o homem, Deus plantou um jardim, e Deus disse para o homem cultivar e guardar. Então, o homem trabalhava, sim ou não, irmãos? Tem gente que cultivar um jardim sem trabalhar? Não. Adão trabalhava. Mas diz a Bíblia que depois que ele caiu no pecado, ele foi expulso do jardim, e Deus então diz para ele que agora ele iria trabalhar, mas seria com o suor do rosto. Ou seja, o trabalho agora viria acompanhado de angústia, fadiga, ansiedade. Adão trabalhava antes, porque Deus trabalha. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Então trabalho é de Deus. Mas trabalho com ansiedade, não. Trabalho com preocupação, não.
A vontade de Deus é que você viva no descanso. E acredite em mim, se você descansa, Deus trabalha por você. Se você faz, Deus descansa. Mas Ele diz que Ele é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Como é que pode um negócio desse? Deus trabalha por nós? Eu preguei isso esses dias para trás. Você recebeu uma mensagem mal criada de alguém, dizendo, onde esse evangelho barato chegou. Antigamente nós servíamos a Deus, agora você está pregando que é Deus que nos serve. Antigamente, no Velho Testamento, o homem tinha que servir para ser. Hoje nós somos servidos por Deus e somos transformados de glória em glória. Há um Deus que te serve quando você pede. Assim como anjos vieram servir o Senhor, anjos são enviados para servir você também. Então o Senhor nos redimiu da maldição do suor. Por isso o suor veio misturado com sangue. Porque com aquele sangue fomos redimidos disso. Então você não tem que viver mais assim. Pastor, você não conhece meu trabalho. É muita pressão. Tem metas, de venda. A coisa é muito complicada. Esforça para ir trabalhar no descanso. Está me ouvindo? Não tenha medo de nenhuma ameaça. É Deus quem te sustenta. Se alguém te falar, vou te demitir, você fala, aleluia, Deus sabe de tudo, quem cuida de mim é Ele. Se essa porta se fechar, outras se abrirão diante de mim. Eu não tenho que temer, Ele me dá o pão todos os dias. Pode colocar a meta que vocês quiserem, eu vou trabalhar para alcançar a meta, mas vou fazer isso na presença de Deus em paz. Faz o teste para você ver, você vai vender mais do que os seus colegas. As vendas virão na sua mão, pessoas vão querer comprar de você. Por quê? Porque você está andando no descanso, Deus está trabalhando por você. Aleluia, essa é a promessa da palavra de Deus, eu creio, mas também é a promessa do arrebatamento. Eu sei que você pensa no arrebatamento como eu tenho que me livrar desse pecado, daquele outro pecado. Eu sei que você está sempre com pensamento moral, mas o Senhor colocou outro critério. O critério é paz. Ele vem buscar aqueles que estão em paz. Ele vem como ladrão para pegar aqueles que o maligno não consegue mais tumultuar a alma. Eles não andam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo fazem conhecidos diante de Deus suas necessidades pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, enche o coração deles para a glória de Deus. Quantos dizem amém? Essa é a promessa da palavra de Deus. Suor é um símbolo espiritual. Lá em Ezequiel 44, verso 18, isso aqui já é uma palavra para você que está envolvido na obra aqui. Não faça da obra de Deus um problema, porque não é. Não ande ansioso por causa da sua célula. Não ande ansioso por causa da aula que você tem que dar. Não ande ansioso por nada, nada. Faz tudo em paz. Não deixe de fazer. Não fique na sua casa vendo televisão achando que isso é paz. Não, apenas resolva no seu coração, decida, esforça para ficar em paz, porque é assim que eu sirvo a Deus, é assim que você tem que servir a Deus também. Eu sirvo a Deus em paz. Quando há tumultos ao meu redor, gente me deixando, outros me caluniando, quando parece que não tem dinheiro para suprir, o que eu faço? Porque o diabo sempre tem essa postura. A primeira coisa que o diabo me fala é, o que você vai fazer agora? O pau quebrou, o que você vai fazer agora? O diabo te fala isso também. E você se vê pressionado a fazer alguma coisa. Eu sempre falo, eu vou sentar e vou esperar Deus fazer. Isso enlouquece o inferno, entende? Porque parece uma atitude, e é mesmo, absurda. Agora é hora de fazer. Não, não é hora de fazer. Agora é hora de Deus fazer. E eu vou esperar que Ele se mova. Depois que Ele se mover, Ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Mas até lá, eu vou descansar nele. Amém, querido? Por isso que lá em Ezequiel, deixa eu ler esse versículo com você, Ezequiel 44, verso 18, diz assim, para o sacerdote no Velho Testamento, tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas, não se vestirão, a ponto de lhes vir suor. Ninguém podia chegar suado diante de Deus.
Por quê? Deus tem problema com essa questão antitranspirante? Não, porque o suor é um símbolo de que você está fazendo, é no seu braço, é no seu esforço. Então ninguém podia chegar para servir no templo ao ponto de ficar suado. Esse era o sinal de que eles faziam no descanso. O suor tornou-se símbolo da maldição depois da queda. Nós fomos libertos de toda maldição. Amém? Sirva ao Senhor no descanso, em paz. Amém? Não faz da obra de Deus uma ocasião a mais de angústia na sua vida. A última coisa que o Senhor falou para os seus discípulos, vamos ler? João 14, verso 26. Na verdade, 2 promessas o Senhor fez para eles, ou 2 dádivas. Olha o que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, a primeira promessa: eu vou enviar outro Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. Mas a segunda coisa, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. O mundo dá assistindo televisão, tirando férias no resort, o mundo dá de muitas maneiras, mas o Senhor não dá como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a herança do Senhor para nós, seus filhos. Eu costumo dizer, é como alguém muito rico, que está prestes a partir, e ele quer pegar aquilo que ele tem de mais precioso para dar para os seus filhos. Esse é o Senhor Jesus. E o que ele pega de mais precioso? Primeiro, o Espírito Santo, vou colocar dentro de você. Segundo, a minha paz. Como é que você acha que era a paz que o Senhor tinha? É a paz dele, é a paz que excede a compreensão, vai além da mente humana. Essa paz foi deixada para você, mas você tem que se esforçar para se encher dela. É a única coisa que a Bíblia manda você se esforçar, é para descansar. Descansar, amém? O diabo está sempre, vamos encerrar lendo esse texto? Deixa eu falar um pouquinho sobre ele. 1 Pedro 5, verso 7, olha o que a Bíblia diz. Olha a ordem que o apóstolo Pedro dá: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual que é o contexto então que Pedro está falando? Ansiedade. Lança sobre ele toda a ansiedade, Deus tem cuidado de você. Aí ele continua, por quê? Continue, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para o quê? Então tem algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro, o diabo não pode devorar qualquer um, pode? Porque o texto diz que ele está procurando. Se ele está procurando é porque tem gente que não é devorável. Ele está procurando quem é devorável. Aí vem a pergunta, pastor, quem seria esse então, que o diabo está observando para poder devorar? Qual que é o contexto? Lançando sobre ele toda a vossa, o quê? Ansiedade. Quem é, segundo o apóstolo Pedro, que é devorável? Só o ansioso. Então eu percebo isso claramente na minha vida. Eu percebo quando eu sou alvo de ataque espiritual. E às vezes eu sofro ataques severos. E eu sei o que está acontecendo. E eu percebo que o ataque do diabo é sempre para tentar gerar em mim ansiedade. Por quê? Porque até esse ponto, o diabo ataca, mas ele não tem lugar. Ele não tem espaço para me oprimir. Mas aí ele começa a criar alguma situação para estimular a ansiedade. Olha o que está acontecendo. Não vai ter o dinheiro, você tem que sustentar esse pessoal. De onde vai vir o dinheiro? Então, hoje, essa igreja sustenta 460 pessoas. Todo mês, essas famílias têm que ser sustentadas. Missionários, pastores, professores, zeladores, a maior parte é zelador. Todo mês. E às vezes, o inimigo me leva a meditar na necessidade. E eu fico pensando, meu Deus do céu,
esse mês o negócio está complicado e é difícil, particularmente na última semana do mês, que é uma semana complicada. E eu percebo que o diabo quer me tornar devorável, porque uma vez que você se torna ansioso, ele pode te paralisar, ele pode te enrolar, ele pode te prender. Então é nesses momentos que eu faço mais questão de descansar na presença de Deus e entrego nas mãos dele. Esse é o momento de fazer oração de entrega. Cada momento exige uma postura, uma atitude. Para a ansiedade, a primeira oração é de entrega. Entrega para o Senhor. O que está te causando ansiedade? É o emprego? Entrega o emprego. É a família? Entrega a sua família, seus filhos, seu cônjuge. É a igreja? Entrega o trabalho da igreja diante de Deus. É oração de entrega. Mas depois da entrega, tem que ter a petição. O que você quer de Deus? Senhor, eu quero cumprir minha meta no meu trabalho. Senhor, o que eu quero é que minha célula multiplique. Não, o que eu quero é que meu filho possa ter uma experiência com o Senhor, ele não teve ainda. Fala para o Senhor o que você quer. Ele vai operar na sua vida, porque Ele tem cuidado de você. Ele cuida de você porque você é. Não é que você vai se tornar, você é filho e é amado. E você está debaixo do favor imerecido. Quantos creem no que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está. Vamos entregar nessa hora? Aleluia. Esse é aquele tipo de pregação ou de apelo, né? Que não escapa a ninguém. Todos nós, todos sem exceção, somos atacados para ficar ansioso. Todos. Mas eu quero viver como vencedor na presença de Deus. Quantos querem também? Eu sou atacado para ficar ansioso também. Eu luto contra a ansiedade do mesmo jeito que você. Só que eu aprendi no decorrer dos anos que a porta que o diabo tem contra mim é a preocupação. Eu não vou dar porta para ele na minha vida. Eu entendi no decorrer dos anos que isso é muito mais sério do que outras coisas que eu imaginava no passado. A paz é a coisa mais séria. Não vou deixar as águas ficarem tumultuadas, turbulentas. Eu vou dar espaço para que o Espírito de Deus opere na minha vida. Você também quer dar espaço na sua vida? Feche os seus olhos. Quero que você entregue para o Senhor agora. Fala, Pai, eu quero te entregar. Eu tenho estado preocupado com isso, com isso. Entrega para o Senhor. Quero entregar nas tuas mãos, para que o teu poder opere, para que a tua graça se manifeste, para que eu experimente favor imerecido. Em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Por isso toda obra maligna é quebrada agora. Toda opressão do inferno, toda opressão, aquela ansiedade tão forte que tem tirado o sono, que tem produzido angústia, à beira da depressão, nós te confrontamos agora em nome de Jesus, dizemos: seja quebrada, perca as suas forças, em nome de Jesus. Declara um coração agora que é lavado, que é santificado pela água da palavra de Deus, e o descanso vem fluindo. Diz para o Senhor, fala: eu resolvo descansar. Fala para Ele: eu me esforço para o descanso. Aleluia. Agora pede ao Senhor, o que está no seu coração? O que você precisa hoje? Pede para Ele. Faça conhecida diante de Deus, pela oração, pela súplica, a sua necessidade agora. Você pode orar baixinho, seu vizinho não tem que ouvir a sua oração, mas esquece quem está perto de você. Apenas crê que esse é um momento que Deus preparou para você hoje, para trazer alívio e descanso para a sua alma. Pai, eu creio no teu poder. Nós nos achegamos agora diante do trono da graça, ó Deus, para alcançarmos, recebermos misericórdia, favor, graça do céu, em tempos de necessidade, em tempos de luta. Pai, eu oro nessa hora, que a paz que excede todo entendimento,
possa encher o coração da igreja, encher o coração dos teus filhos. Quebra, Senhor, todo jugo pela unção agora, a unção que está sobre nós, vem quebrando agora todo o peso, todo o fardo, haja liberar da presença, da vida, da graça do Senhor, em o nome de Jesus. Com a sua mão erguida, repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu me entrego nas tuas mãos. Diga: eu entrego toda a preocupação, toda a ansiedade com o meu sustento, com a minha casa, com a minha família, meu trabalho, com o meu futuro. Diga: eu te entrego. O Senhor tem cuidado de mim. Diga: eu sou filho e o Senhor tem planejado coisas boas a meu respeito. Diga: em nome de Jesus, eu quebro agora toda seta maligna, toda obra do inferno, de angústia, preocupação, medo, pânico, ansiedade. Diga: cai por terra, em nome de Jesus. Diga: eu rejeito, e eu me esforço para entrar e viver no descanso, em paz, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer para o irmão do seu lado: querido, vá nessa paz. Amém? Que o Senhor guarde o seu coração hoje. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Amém e amém.